Então, boa noite a todos. Estamos novamente aqui, o grupo dos estudos da Lei do Uno, novamente, trazendo mais informação, trazendo mais um bate-papo gostoso aí sobre Ra, sobre a consciência Uno. Olá, boa noite a todos. Tudo bem aí os microfones? Vou fechar o meu então, que daí não dá ruído. Boa noite. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Olá, pessoal, boa noite a todos. Então, hoje a gente vai seguir, né, o nosso segundo encontro. A gente está já na sessão 55 e 56, que vai ser trabalhado hoje, né, na verdade, numa conversa, num bate-papo. Então, a gente já está estudando a Lei do Uno, o livro 3, e hoje nós vamos nos aprofundar nessas duas sessões. A sessão 55, né, ela inicia falando da polarização negativa. O que é essa polarização negativa? Ela fala da lei energética, né, dessa lei do poder. Ele fala que quem controla ganha poder, porque ele comenta aqui da polarização negativa é fortemente auxiliada pela subjugação ou escravidão de outros selves. Então, o que é esse entendimento? Ele fala de uma lei energética. E essa lei energética, ela serve também mesmo para o negativo. Então, como funciona essa lei energética? Quem controla ganha poder. E quem perde o controle, perde poder. Então, o que ele quer dizer? Que quem domina ganha poder negativo. E quem é dominado, subjugado, perde poder momentaneamente, mas aumenta o desejo de dominar depois. Então, entra o quê? Num ciclo de controle, submissão, desejo e novo controle. Então, o que ele fala também nesse capítulo aqui? Ele fala que existem dois caminhos, tá? O caminho negativo, como é que esse caminho negativo? Ele é feito através do quê? Do controle negativo, da dominação e do poder sobre o outro, você exercendo um poder sobre o outro. E do caminho positivo, porque ele também não fala só do negativo. Dentro da narrativa aqui de Ra, das perguntas, fala também como é que polariza essa lei energética para o lado positivo. Qual é o caminho? O amor, gratidão, o apoio e o serviço. O amor o amor verdadeiro protege mais de qualquer técnica. É o amor, gente. O amor é a fonte de tudo, é a tua maior proteção, é o amor. Quanto mais amor você tiver dentro do seu coração, verdadeiramente irradiar esse amor, você está protegido, bem protegido. Eu só quero trazer nesse mesmo assunto que a Cris abordou, sobre essa polarização negativa, ele também traz para nós a competição, né? Que é algo que a gente vê tanto hoje. Competir não no sentido de você estar apoiando alguém e você ir fazendo as coisas juntos, mas competir e não auxiliando, e sim só buscando resultado. Você só está ali para competir, para buscar algo, né, para si. E aí, o que ele traz? Que automaticamente você vai se tornar preso, porque você começa a ser comandado por algo maior, porque aquela competição ela não para nunca. Então, você sempre vai competir cada vez mais, e aí isso nos leva muito à Matrix, né, gente? Quando a gente está ali inserido
na Matrix, onde você não consegue olhar a vida de uma outra forma, ou seja, você entra numa competição tão grande que você só consegue julgar e subjugar as pessoas, você começa a se escravizar nessa competição, querer comandar tudo isso, né? Então, vale a gente observar essa polarização negativa. Exatamente. Lauana complementou muito bem a pergunta que eu tenho para a Cris, né? Uma das nossas propostas também aqui é trazer todo esse conhecimento, né, que foi vindo para o nosso dia a dia. Então, né, ninguém melhor que a Cris, que trabalha com a finalização de ciclos aí, né, para nos explicar um pouquinho, para nos trazer e explanar como essa experiência de ciclos pode ser mudada e alterada num sentido de amor prático, né? Para que a pessoa não nos ouça e tenha aquele sentido de gratidão, gratilove, gratitudo, né? Mas sim de ação mesmo. Como que na tua carreira e na tua vida, nos atendimentos, nos pós-atendimentos, isso tem sido materializado? Conta um pouquinho para nós. Ação. O que é uma ação, gente? É um movimento, né? A gente precisa sair da onde a gente está, e muitas vezes a gente está estagnado num ponto, a gente precisa começar a fazer esse movimento. Essa ação, ela vem daquilo que você deseja de coração, o que você quer fazer, qual é, porque toda a cura, gente, interior, tudo que a gente passa interiormente, mesmo vindo reflexo de fora, a gente precisa interiorizar isso dentro de nós e querer essa cura, querer esse movimento, querer dar esse próximo passo. Porque todos nós estamos vivendo ciclos, tá, gente? Todos nós. E cada pessoa aqui vive um ciclo diferente. Eu estou num ciclo, a Kelly está em outra, a Elisângela, a Lau, a Ivane, todos nós estamos em ciclos diferentes. E a gente vai galgando nessa caminhada, conhecimento, vai se fortalecendo, vai se curando, aí o teu corpo físico, mental, emocional, causal, você vai trabalhando as questões dentro de você, e você vai exteriorizando, você vai fazendo esse movimento. Mas para isso, você precisa saber aquilo que pega você. Porque essa questão do amor, da gratidão, isso não é da boca para fora, tá, gente? Isso aí é um sentimento interno que a gente tem. Cris, eu não consigo sentir gratidão, eu não consigo sentir amor. Tá, geralmente as pessoas que não conseguem, elas têm bloqueios, tem algum bloqueio, tem um amor interrompido aí com relação à mãe, passou alguns perrengues aí numa infância, tem uma questão ancestral, então todos nós passamos determinada fase por esses bloqueios. Eu passei, gente, assim, eu tinha tudo, tudo, e mais um pouco. Então, e no angariar dessa carruagem, nesses ciclos, nesse movimento que você faz, você vai olhando para essas suas partes e vai trazendo cura. E o que é o amor para você? Então, para cada pessoa tem uma forma de ter esse amor. O que é esse amor para você? O que te move? O que te tira da cama? O que faz você ser um ser humano melhor? O que faz você contribuir? Porque todos nós temos, tá, gente? Todos nós somos pontos de luz, tá? Todos nós. Mesmo que você não saiba, você é um ponto de luz. Você está nesse corpo aqui encarnado, que nós precisamos desse corpo material. Mas todos nós somos pontos de luz, somos focos de luz. Então, é descobrir dentro de você onde está e começar a liberar com pequenos gestos, pequenas ações. Primeiramente, o amor com você, o amor para você, com você, porque a gente só consegue dar outro que a gente tem, né, gente? Se a gente tem amor dentro de nós, a gente consegue transmitir. Então, é fazendo pequenos ajustes, um pequeno passinho, gente. Mas eu tenho que dar um passo perna longa. Não, gente. É um pequeno passo para poder começar a girar essa roda, para que você saia de onde você está hoje e você comece esse movimento de um novo ciclo. Você buscar uma resposta. Como é que eu posso olhar para isso? Estou sofrendo com isso? De que forma eu posso, com uma consciência,
dirá esse passo? E seguir, gente, porque a vida aqui é nossa, é terrena, tá, gente? Não é lá em cima, tá? É aqui embaixo, na terra. Então, aterrar aqui, enfrentar os desafios e seguir em frente, sempre seguindo em frente. E é isso. E o que eu acho interessante, que em todos os momentos Ra sempre frisa, né? O amor. Ele coloca sempre o amor como base, né? E se a gente olhar não só pelo que eles trouxe, mas assim, a natureza da nossa essência é o amor, né? Então, ele está reforçando que é esse encontro interno, reforçando o que realmente importa, limpar todo esse emaranhamento que carregamos, né? Então, assim, tudo que é mundano no sentido os próprios fractais que nós carregamos são mundanos, porque eles se adaptam ao mundo em que vivemos. Então, eles vêm em cima de dores, de feridas, de traumas, mas como o Bert diz, né, o essencial é simples, né? Então, a busca da nossa essência, quando você para de externalizar e começa a internalizar, você vai ver que ali está o amor. O amor a nós, o amor ao outro, né? Que também ele fala muito disso, né, Rá, né? O amor ao outro. Então, assim, o que é o positivo, né? É olhar para esse amor ao outro e principalmente o amor a si mesmo. E ele sinaliza que esse contato negativo, da bipolaridade negativo, estão me ouvindo, gente? Parece que você disse algo, sua mão será baixada. Ah, tá. Vou tirar a mão, baixar a mãozinha. Ele sinaliza que esse contato negativo, vamos trazer para a vida prática, hoje, no nosso cotidiano aqui. Ela é reforçada nessa subjugação, nessa escravidão, escravizar o outro, um servir que escraviza, que subjuga, que não respeita o livre-arbítrio. Por exemplo, no último capítulo, na última encontro que a gente teve, só quero reforçar aqui o quanto ele fala na seção 54 do verbo permitir, que ele coloca aqui como um sentido pejorativo, no sentido de que sugere uma polaridade entre o certo ou o errado. Eu permito ou não permito ser acessado ou receber uma sessão de terapia ou uma orientação de alguém, né? Então, Ra não gosta desse permitir, porque ele diz que fere o livre-arbítrio. E ele cita que, independente de permitir ou não, consciente ou inconscientemente, todos nós recebemos um influxo da energia primordial. Todo ser humano. Todo. E aí, essa polaridade negativa que eu marquei aqui, também vem no uso das perversões, no caso do contato sexual ali, que ele cita nesse capítulo. Não saudável, o contato puramente carnal, manipulativo, não é? De dependência energética, no qual a gente sabe que a troca energética dentro de um contato sexual é muito profunda, e controle, né, psicológico também, gera uma troca em desequilíbrio. Isso reforça a polaridade negativa dessa energia que nos permeia a nível vibracional, a nível do inconsciente coletivo. Enquanto que, claro, a energia sexual pura, ela é criativa, ela é geradora de vida, é uma força de manifestação, né? Então, gostaria de frisar essa parte, sabe? E é o que a grande maioria se encontra. E que a gente sabe que dentro desse processo da Matrix e de despertar espiritual se confundem muitas coisas aí, né? Nesse sentido sexual de independência ou escolha, ou não eu faço o que eu quero, ou, né, fico com quem eu quero, mas aquela troca genuína
que a gente sabe que é imbuída desse amor, que a Cris trouxe aí também, ela é óbvio que o ideal, né, no qual a gente já citou em outros momentos nos estudos, onde o Criador experiencia o amor através de nós, dos nossos corpos humanos aqui, né, a fonte experiencia o amor através da gente. Elis, você falou do servir, né? E o Ra, consciência Ra, ele traz para nós aqui nessa sessão que é importante a gente observar o desejo de servir que vem preenchido de gratidão, tanto de quem chama como de quem é chamado. Então, a gente sempre tem que observar os dois lados, né? Nesse chamado, a pessoa que está chamando, realmente, ela está preenchida de gratidão, e quem ouviu o chamado, quem é chamado, também está preenchido de gratidão, porque ele traz que esse servir, ele tem que ser uma oportunidade, não que tem, o servir, ele é uma oportunidade de você estar para o outro, né? Então, esse servir, ele vem em primeiro lugar. E ele também traz algo que eu achei interessante, que ele diz assim, ó, que não há perfeição em ninguém. E não é no sentido assim, como que eu não sou perfeito se eu sou uma centelha divina? Mas é no sentido assim, eu não sou melhor do que ninguém, ninguém é melhor do que ninguém. Todas as pessoas, como a Cris falou antes também, pode sofrer de distorções ou de catálises nos processos. Então, cada uma está passando por um ciclo diferente. E é nesse sentido que ele traz, né? Que todos nós, em algum momento, nós vamos oscilar. Nós vamos ter os nossos momentos de distorções também, né? Então, eu achei interessante isso que a gente tem que observar, né? Se realmente, quando a gente sente aquele chamado, ele vem com aquela gratidão genuína. Bem legal a sua colocação também, Lau. E eu anotei aqui, né, tu disse quem chama e quem é chamado. Então, muitas vezes, né, quantas vezes a gente bota o bico onde não é chamado? Então, tem que ser essa atenção para realmente entender como o teu servir, como o teu serviço a outrem, ele está adequado, está equilibrado ou não, né? Nesse sentido também de colocarmos como canal, que é algo que Rá também traz nessa sessão, né? Orientado ao outro, as coisas não vêm para o canal, mas vêm através do canal. Então, esse canal é puro, limpo, genuíno, está a serviço, né? Tudo isso a gente também vai ressoar em processos terapêuticos, por exemplo, né? Sempre que a gente buscar algo, nós estamos ressoando com esse algo. Sempre que algo vem até nós estamos ressoando com isso. Então, é algo que chama atenção também nesse capítulo. E frisando novamente, vocês falaram da Matrix, trazer bem pro aqui e agora o que é isso, modo sobrevivência, que a maioria do ser humano vive, quanto nós já vivemos, de estar sempre nessa história do piloto automático, correndo atrás do prejuízo. Eu brinco com a roda do hamster, né? Você vai lá, acorda de manhã e fica repetindo os padrões todos os dias. Então, isso é aquela dominação que ele traz ali, né? Onde que você queira ou não queira, você está sendo dominado. É uma forma de ser escravizado. Então, trazendo para o aqui e agora, trazendo para a vida real, né? Quantos de nós já fomos ou ainda estamos nesse modo sobrevivência, vivendo essa vida de escravidão moderna, né? Que não deixa de ser.
Perfeito. E ele fala que essa polarização, né, negativa, é óbvio, e o controle não vão apoiar nos processos de evolução, né? Então, a nível planetário, nós temos uma camada, né, uma porcentagem de pessoas que estão evoluindo, abriu o canal, abriu o campo, o despertar espiritual, e outras que ainda estão nesse processo, né, da roda do hamster, enfim. E daí volta lá no livre-arbítrio, que todos estão dentro das consciências que devem estar, né. E aqui pega muito forte o controle, que todos nós, de alguma maneira, trabalhamos dentro de nós, né, que o universo, enfim, a fonte maior, ela não entende o forçar, né? E ela entende o soltar, né? E o fluir junto. Mas, enquanto seres encarnados, nós estamos inseridos, vocês que vão ver essa gravação depois, o nosso canal, ele é realmente para trazer exemplos práticos do nosso dia a dia aqui, com a espiritualidade, né? Enquanto seres encarnados, nós estamos, sim, num campo que faz com que a gente pense que estamos separados, que ele é dual, e que vai ser sempre assim, que tudo é dado como é destino, mas nós temos aí a obrigação de trazer para vocês esse conhecimento que a gente acessou e que a gente está aí engatinhando, que existe muito mais além disso, óbvio. E que nós não estamos aqui para sofrer, nós estamos aqui para viver em plenitude, como centelhas, como a gente já falou. Como as meninas estão falando, a Elis falou, aí a gente continua aqui com a nossa, com o conhecimento, né, trazendo aqui, continuando aqui com os capítulos, e ele chega a falar dos bloqueios das radiações do raio azul e índigo, né? E o que ele quer falar a respeito disso? São os nossos chakras, né? Os chakras ali ligado à comunicação, né? E o nosso chakra também o violeta, né? Que é nossa canalização aqui. Então, o que ele fala aqui, né, nesse capítulo, quando ele fala das transferências, né, de energia de todos os tipos, e que haverá bloqueios, né, nas radiações azul e índico, que enquanto a pessoa não aprender, né, não tomar esse conhecimento, não sentir, não vivenciar o que? Uma comunicação verdadeira, a energia emocional, a energia mental, a energia espiritual, ela terá bloqueios. Então, é o quê? Olhar para essas energias, né? Mental, emocional, espiritual, corpo causal. Isso das distorções, né? Traz esses bloqueios. Quando essas corpos não estão alinhados, não estão trabalhados, traz aí uma distorção. E onde vem essas distorções? O azul é a expressão, né? Você falar, comunicar, você se expressar, pega aqui, né? Quantos de vocês não sentem que vocês engolem um monte de sapo, não conseguem se expressar? Fala alguma coisa para você já trava aqui, parece que não desce na garganta. Então, é o teu chakra aí da comunicação, né? Trabalhar a comunicação, é o nosso laríngeo, a gente precisa falar, expressar o verbo criador, né? A gente expressa o verbo criador. E a consciência espiritual, né, que é o índigo. Então, é o que? Trazer essa consciência espiritual, essa consciência vertical, trazendo, liberando também esses bloqueios, para que você também venha com esse verbo criador. E isso. Podemos dar sequência, meninas, no próximo? Então, a sessão 56, sempre que eles iniciam um trabalho, esse trabalho da consciência Ra, né, foi uma transcrição. Ra é uma consciência, então, da sexta dimensão e utiliza sempre, né, nesses estudos, uma pessoa que canaliza, né? Então, essa pessoa que canaliza, eles chamam o quê? De instrumento.
Então, sempre há uma preocupação grande com os demais, né, os colegas, se esse instrumento, se essa pessoa, ela está apta, ela está alinhada, ela está saudável para esse servir. E o que isso traz para nós, né? A gente também já aprendeu, várias pessoas já falaram, muita gente já tem esse conhecimento, né? Que primeiramente a gente precisa sempre estar bem para fazer um trabalho, para conduzir algo. Então, isso é muito interessante, porque, veja bem, né? Esse estudo há tempos atrás, né? Ele é 1984, né, meninas? Então, lá já tinha essa preocupação. Na verdade, não é uma preocupação, é uma conscientização, ou seja, para você servir, para você conduzir um trabalho, para você fazer uma sessão de terapia que você está conduzindo, você tem que estar bem. E muitas vezes é aqui que muitos se perdem, né? Gerando o quê? Um esgotamento físico, mental e energético, quando o intuito é somente na consciência de sobrevivência. Ou seja, quando a gente traz somente o propósito financeiro, eu atender além do que eu posso, além do que o meu corpo consegue demandar, eu fazer coisas além do meu limite. E nesse caso, né, o instrumento que essa pessoa, ela estava enfraquecida, então ela traz aqui. Por que ela estava enfraquecida? Por ataques ao trabalho. Então, sempre que a gente tem uma consciência em grupo, um trabalho em grupo, muitas vezes a gente está suscetível a isso também, né? A receber essas demandas. Então, essa pessoa, esse instrumento, ele estava gerando uma fraqueza mental, uma fraqueza física e também uma fraqueza psíquica, né? E aqui, então, o que isso traz para nós? A consciência, a importância, na verdade, de estarmos sempre conscientes do que? Das nossas limitações, de uma forma geral, né? E aqui ele vai trazer também um pouquinho sobre conceitos, né, das pirâmides, como que a pirâmide funciona, no sentido da forma, dos ângulos, das posições, né? Ele vai trazer para a gente observar que não é necessariamente a forma que realiza o trabalho, que a forma ela é um arranjo para centralizar aquela energia, aquela luz, né, numa forma de espiral, as meninas acho que vão complementar melhor, né? E essa energia, essa luz em forma de espiral é que vai conduzir, né, para cima, no caso, né, aquela ele está ali, ó, com essa luz, esse espiral em luz, ela vai ativar aquele campo magnético da pessoa que se afeta ali pelaquela energia. Então, é como um intensificador do prana, que é a nossa energia vital. Eu achei interessante que ele falou da importância das câmeras, né? Então, que tinha a câmera do rei, da rainha. Então, as câmeras usadas para a cura, né? Então, assim, todo o processo que era feito lá, então, tinha a questão do formato da pirâmide em si, como você falou, mas o que era feito lá dentro, né? Então, qual era a intenção do porquê que foram criadas realmente, né? Que não era o que a gente ouviu depois, né? O que a gente conhecia. Então, era muito mais profundo, né? Fala também das pirâmides, né? Vamos entrar nas pirâmides. Quem aqui não gosta de uma pirâmide, de falar de Egito, pirâmide, faraó, época do Egito, como é que funcionava, como é que o Egito foi construído com aquela precisão matemática perfeita. E foi, gente. A precisão matemática das pirâmides é perfeita, em ângulos, em graus, tudo isso também reverberou nas curas que eram feitas dentro da pirâmide. Lá se falam da Câmara da Rainha. Pelo que eles falam ali da Câmara da Rainha, era o quê? A rainha, essa câmara, trabalhava mais o quê? O interior, a iniciação dentro de nós. Era mais pessoal,
individual, era a iniciação, essa câmara da rainha. E tinha a câmara do rei. E o que era essa câmara do rei? Era onde o poder mais estava concentrado ali na câmara do rei. Em todos os cantos ali tinha energia. E elas eram todas interligadas, a câmara da rainha, a câmara do rei e a câmara de ressonância, que todas estavam alinhadas para o quê? Promover a cura nas pessoas. Ah, mas essa cura era feita aleatoriamente, assim, a todos? Aqueles que davam permissão. Você precisava dar a sua permissão, você querer receber essa cura. E era feita por um curador. E ele sabia exatamente o ponto de alinhamento que estava da energia, onde ele ia trabalhar com você, com os cristais, que parte do local ali que você ficaria, porque tem que dar dentro da pirâmide, com a saída em cima dela aberta, para poder entrar o raio, a frequência, é tudo preciso, gente, era uma precisão absoluta, inclusive até procurador, que faziam essas curas com cristais, ele não tinha uma bússola, gente, para ele poder medir aqui onde coloca a pessoa. Era ali na experiência, era no alinhamento, com alinhamento planetário, magnético, e ele sabia como trabalhar com as pessoas. Então, eu acho que devia ter sido assim incrível viver nessa época, né? Participar dessa tecnologia, entender tudo isso, né? Vale lembrar que já foi colocado, 1984, é muito tempo que Ra se comunica com os seres humanos, que essa consciência se comunica com os seres humanos, né? E por que falando da pirâmide? Porque na época aí que foi erguida essas pirâmides, a gente sabe que ele já estava agindo aí, né? E trazendo para os dias atuais, o que é essa energia? O influxo da energia nós todos recebemos de alguma maneira. Claro que a pirâmide, ela é o quê? Não trabalha só por si. Ela potencializa, pela forma dela, o influxo da energia espiralante, né? Então, se o indivíduo tem a intenção, né, a vontade de convocar essa luz interior, de acionar, de ativar, de dar o start para essa luz interior, despertou, percebeu no cotidiano que a vida não é só pagar os boletos, que existe muito mais do que isso. Então, essa intensificação da energia espiralante, né, como a Cris colocou lá na Câmara da Rainha, então, é o lugar que começava. E hoje, como que a gente traz hoje para o nosso dia a dia? O lugar onde começa é quando a pessoa desperta espiritualmente de alguma maneira, e ela daqui a pouco acessa aí na rede social, ou é o terapeuta, enfim, o reiki, aonde ela começa a perceber que ela não é só esse corpo físico e que tem muito mais além disso. Então, aí seria a iniciação também, né? E a gente sabe que tem dentro dos processos, aí o terapeuta reikiano que passa pela iniciação e depois inicia outras pessoas, assim vai se passando dentro da ancoragem, nós temos as iniciações nossas também, enfim, trazendo para os dias atuais, é quando eu desperto, a bússola interna liga a luzinha e diz, opa, tem mais do que, né, estou repetindo muita coisa, estou adoecendo facilmente, o que está acontecendo? A pessoa começa a caminhada do despertar espiritual e começa a buscar aí o curador, o terapeuta, para receber um apoio daquilo que ela já sabe que, quer dizer, depois ela vai descobrir que ela é a própria curadora, porque, na verdade, nós não curamos ninguém, nós apoiamos de alguma maneira e caminhamos, né? Caminhamos para apoiar, auxiliando o outro na sua cura, porque todos temos esse poder de cura dentro de nós, né? Vindo do campo vital. Acompanhamos. Acompanhamos. E algo que saltou aos olhos muito durante a leitura, né, foi ele trazer esse ponto de vista da cura como escolha.
Então, lá na Câmara da Rainha, que existia esse renascimento, era uma oportunidade de escolher um novo caminho. Então, quantas vezes a gente se depara com essas oportunidades, a gente não aproveita essas oportunidades e acaba renovando aquele ciclo que você já percebeu que não faz mais tão bem, que não é mais saudável para você nesse momento. Então, escolher um novo caminho, ele sendo mais equilibrado, com menos distorções do corpo, da mente e do espírito, garante, né, que esse processo de cura esteja ali com mais ressonância de catálise, como a Lau nos trouxe também. E essa ressurreição, que era o que acontecia lá na Câmara do Rei, era para convocar essa luz interior, como a Elisângela falou, para entender, né, que os termos eles vão se entrelaçando. Então, no momento que a gente pode escolher um novo caminho, a gente também pode convocar a nossa luz interior. E aí a gente intensifica a energia externa e resulta num novo começo. Então, aí falando dos ciclos novamente. E o que me chama a atenção da gente trazer para o aqui, para o agora, isso, né, é comparar as pirâmides ao nosso corpo físico e as câmaras aos nossos chakras, né? Então, assim, o realinhamento é quando você, como vocês mesmos falaram, você se permite fazer essas novas mudanças, você faz o passo a passo da mudança, né? E se permite se autocurar, porque a cura nunca é externa, é interna. Então, é de dentro para fora, as mudanças são de dentro para fora. Então, nunca é lá fora que você vai encontrar respostas, é sempre dentro de você. Então, ficou muito claro essa analogia, a pirâmide como o nosso corpo físico e as câmaras que são responsáveis pelas curas são os nossos chakras, são os nossos realinhamentos internos. E ele cita, então, as pirâmides como a grande civilização que a gente sabe, a romana, a egípcia, que temos como base aí das civilizações, na civilização na qual nós nos encontramos hoje, no nível evolutivo, né? E o exemplo da pirâmide, ele vai trazer também para as tendas indígenas, que as tendas indígenas também sobem em forma de cone, né? Que também relembra esse tipo de energia espiralante lá das pirâmides. As cavernas arredondadas também, da época dos Homo sapiens, né? São lugares também de poder por causa dessa forma. E lembrando sempre os xamãs, os índios, né? Quanta sabedoria essas almas tinham e foi repassada de gerações em gerações, né? Tudo tem um sentido de ser, do porquê que tudo isso foi, de alguma maneira, enquanto civilização, sendo construído, sendo, enfim, vivenciado, e esse lado espiritual sempre acompanhando. Aqui a gente está falando assim, bem o beabá mesmo, porque a gente sabe que tem pessoas que vão acessar esse canal aqui e não tem essa informação, né? E que bom que a gente pode estar aqui podendo apoiar de alguma maneira uns aos outros, né? O que ele cita também, que as formas perigosas é o redondo. Esse sim é o redondo. E as curvadas, né? E hoje nós temos casas quadradas, né? Que, diga-se de passagem, com certeza não foi ao acaso a gente viver em casas quadradas. E provavelmente é aquilo que a gente já falou antes, no privado, são as pequenas questões que foram nos tiradas e nos condicionadas. Se formos pensar, o quadrado, ele já limita você, né? Lembra lá o boi lá no interior, na terra, na lavrando, o que ele tinha antigamente? Só isso aqui, ele não podia olhar para o lado, porque para o lado ele poderia perceber que existia uma forma diferente, né, de fazer as coisas. De alguma maneira, instintivamente, ele ia fazer diferente. Então, ele não podia
Aí entra aquela questão da alienação. E eu sigo algo e não me manifesto e fico dentro daquele quadrado. Mas esse quadrado hoje cai as fichas, muitas fichas para nós, né? Do porquê que a gente vive um tipo de casa, enfim, eu no caso aqui apartamento, com vários andares acima, o quanto a energia também, ela aqui está condensada com várias camadas, né? E o ser aqui espiritual, no caso eu e todos nós, cuidar dessa energia também morando num lugar desse. Numa casa, a energia com certeza é diferente. Com vegetação, com terra, com contato maior com a natureza, né? E é ali que a gente reabastece a nossa energia vital também. Mas também não vamos agora abandonar a casa, precisamos lidar com isso e olhar para isso, que é o modo como estamos vivendo hoje, como a gente caminha, né? Sendo um ser espiritual, vivendo nesse corpo físico, nessa experiência agora. Esse estudo, ele também traz para nós uma visão assim, que a gente precisa ter um cuidado de não exagerar em exaltar o curandeiro, o curador, ou o cristal, ou a técnica, ou seja lá o que for, que é o que a gente vê muito, principalmente quando se tem diversas técnicas, crenças, lugares onde delega-se o poder de cura a outrem. Então, ele traz também essa observação, porque aí cai no ego negativo, que daí volta lá no início da nossa sessão: controle, manipulação, falta de ser verdadeiro como instrumento de cura, como um canal de cura, né? Onde a gente está ali fazendo o que a gente consegue fazer, mas sem exaltar que a gente que fez. Então, ele traz muito isso, essa observação, esse cuidado, e também traz para nós que a inteligência divina, ela não manipula, não julga, não decide pela pessoa, ela reconhece, ela observa os bloqueios do outro ser como um espelho, né? Então, o que está distorcido e traz a informação, ela traz o movimento, ela traz a energia da cura. E como a Elisângela trouxe, sim, a gente tem vários lugares de poder. Hoje em dia, além das tendas, né, indígenas, a gente tem as montanhas, a gente tem muitos lugares sagrados, e isso tudo nos remete que a gente é, sim, influenciado pelo meio. Então, a gente tem vários pontos no nosso planeta que contém esses alinhamentos de polos e que tem esses fluxos, né, magnéticos de energia. E como essa natureza antiga, né, como esse ensinamento antigo ali, que é a área de domínio da Elisângela, né, dos nossos antepassados, eles tinham tanta sabedoria, tanto reconhecimento sobre isso, né, toda a nossa ancestralidade, e esse cuidado que hoje a gente volta a ter como tendência, mas que sempre foi um conhecimento milenar. Então, ele foi milenar, ele deixou de ser cultivado. Hoje a gente faz esse resgate, sempre adaptando aos novos conhecimentos, né? E o que me vinha aqui é que nós somos experiências da fonte. Então, a fonte também é grata por todas as nossas experiências. Então, muitas vezes a gente mesmo fica né, ficamos nos julgando, ficamos nós mesmos nesse ciclo de violência conosco mesmo, e esquecemos que a experiência foi necessária para a fonte também, né? Então, esse ego negativo, esse ego doente, às vezes ele distorce tanto a tua luz, a tua propriedade sobre a tua vida, sobre as tuas escolhas, né? Que entra ali no chakra do plexo solar, por exemplo, né? Que se nós não temos esse poder ativado, nós não conseguimos, né, falar sobre os nossos milagres aos outros. Isso tudo vem
que nós sejamos, às vezes, impedidos de experienciar essa fonte, né? Então, esses limites vêm da onde? E até que ponto nós vamos ter lá a pureza da vontade para superar esses limites, né? Superar essas crenças, esses bloqueios, e o papel do curador ser retomado por nós mesmos. Algo que chama atenção, né, que ele fala que através da própria regularidade do curador, ele vai buscar, vai entender os padrões de outrem. Então, a gente já entende há muito tempo, já fala-se há muito tempo, que só levamos o outro até onde a gente já foi. E isso começa a fazer sentido aqui também nessa retomada da ancestralidade e o que a gente está colocando hoje no nosso dia a dia. Perfeito. Eu me emociono quando você fala que o Criador experiencia através da gente e que todas as pessoas pudessem lembrar disso, de que o Criador está, que nós somos essa centelha autorizada aqui para viver tudo que a gente veio para viver, né? E ele cita aqui que o buscador espiritual, por anos, está buscando as formas pontiagudas, né? E arredondadas e arqueadas, como expressão do poder do Criador, consciente e inconscientemente, né? Porque vamos pensar aqui, as pirâmides e também a própria civilização maia e inca também tinham essas formas. A maioria delas também como se fossem, parece que escadarias. É como se eles buscassem, a partir dali, subir e ir em direção à fonte maior. E, inconscientemente, eles estavam buscando já esse campo da magnitude, da supremacia do Criador, né? Então, ele cita isso, também o curandeiro tem a habilidade de perceber as distorções no outro, né? Já foi citado aqui. E ele diz que em outros momentos, outros seres humanos usaram alguns ângulos da pirâmide, como a Cris já citou, mas não para cura, mas em si, os aprendizados. Também eles fizeram esses movimentos dentro da pirâmide para aprender também, né? E aquilo que a gente já citou, que ninguém leva o outro aonde nunca foi, né? Acho que é mais ou menos isso também que eu anotei aqui dessa questão das formas, né? Falando em pirâmide, gente, lá em São Paulo, eu lembro que eu fiz um curso, né, que eu fui fazer lá estava das pirâmides, e nesse local era de São Germain. E nesse local tinha uma pirâmide, lá posicionada certinha, com os ângulos, né, lá toda de cobre, grandona, na casa, assim, E eu entrei nessa pirâmide. A energia, gente, você sente no corpo a energia da pirâmide. É impressionante como você sente no corpo. De ficar sentada ali, de vir aquela energia. Dela posicionada nos graus, você sente no teu corpo. Muito interessante. Queria compartilhar isso. Então, eu acredito que é mais ou menos isso, essa sessão de hoje, esse encontro de hoje, a sessão 55 e 56. Nosso próximo encontro fica para o mês que vem, também na segunda semana do mês. A gente vai gravar e depois disponibilizar aqui no canal. Amadas, nós temos mais alguma contribuição? Vou passar aqui as datas, no dia 12 de maio. Perfeito. Então, gratidão a todas, que tenhamos uma noite em paz, como diz Ra. Como é que é o dizer de Ra? Vos saúdo na energia. Eu saúdo no amor e na luz do Uno Infinito Criador. Isso aí. Adonai. Adonai. Gratidão. Gratidão. Até o mês que vem. Tchau. Tchau. Tchau, amadas. Querida.